Fala pessoal, Alessandro Valentim aqui para começar com vocês uma nova série com o título A Geração de Óleo. A gente vai falar sobre as aberrações que surgiram a partir dos anos 90 e que deram, sem dúvidas, um novo rumo característico, né, visual ao esporte, ao fisiculturismo. Bom, essa história começa em meados dos anos 80, né, quando um pesquisador alemão chamado Chris Clark desenvolveu, a partir de uma substância chamada Esclene, o Synthol, que era basicamente a 85% de óleo mineral, 7,5% de lidocaína e 7,5% de álcool. A lidocaína tinha ali o seu efeito anestésico, né, para aliviar a dor do óleo causado na hora da aplicação, e o álcool tinha o efeito de diluir, né, os outros dois componentes. Bom, o que acontece é que a substância desenvolvida por Chris Clark, né, o Synthol, a partir do Esclene, ela tinha um efeito mais duradouro que o original. Isso significa que a utilização contínua dava um visual de um músculo maior. E isso, obviamente, desencadeou um outro processo, né, o que a gente chama de vigorexia. Na verdade, o usuário ele está enorme, mas ele se olha no espelho e se vê pequeno. E conforme ele vai utilizando, isso vai se tornando cada vez mais degradante, ou seja, a forma como ele se enxerga acaba sendo uma maneira distorcida de ver a si mesmo. Bom, um dos caras que nos anos 90 se tornou ali um personagem visual, né, do Synthol, era o cartão de visita da substância, foi o Greg Valentino, né? O Greg Valentino ele não era um fisiculturista e tampouco tinha nenhuma vontade de ser, mas ele era um amante do esporte, um cara bem influenciado, né? Se fosse nos dias de hoje, ele seria aí um influencer do meio, né? Era um cara ali que estava sempre andando com os bodybuilders, apesar de não gostar de boa parte deles, né? Por exemplo, o Lou Ferrigno, ele dizia que cobrava para tirar fotos, por isso ele não gostava, porque ele mesmo não cobrava para tirar fotos. Ele não gostava também do Flex Wheeler, né? Não gostava do Franco Colombo, parece que o Franco Colombo teve uma desavença com ele no Arnold Classic por conta da sua esposa, mas o cara que ele menos gostava era o Tom Prince. Na verdade, ele odiava o Tom Prince. O único bodybuilder que o Greg Valentino gostava era o Victor Martinez, né, que ele conheceu na prisão no período que esteve preso por tráfico de drogas. Bom, o Greg Valentino não era, sem sombra de dúvidas, uma referência, né, a ser seguida. O que acontece é que ele chegou a alcançar 69 centímetros de braço. Como fazia propagandas para a utilização do produto do Synthol, que na verdade não era reconhecido como esteroide anabolizante, portanto não era proibido, era vendido legalmente, muitas pessoas se tornaram adeptos, né? O que a gente entende psicologicamente que um ser humano ele é a partir do outro. Então, qualquer coisa que você faça vai desencadear, obviamente, um processo de admiração. Pessoas que vão se enxergar dentro daquele processo ali vão ser motivadas a utilizar também. Inclusive, dois bodybuilders muito conhecidos no meio, que competiram no Mr. Olympia, fizeram a utilização do Synthol. Um deles foi o Ernie Taylor, né, o americano Ernie Taylor, que competiu em vários Mr. Olympias e chegou bem perto de ganhar competições profissionais, né, e que tinha um tríceps descomunal, né. Era óbvio quando se olhava que ali tinha a substância Synthol localizada no músculo. Já o Milo Sarcev, né, que foi um dos maiores bodybuilders ali nos anos 90 e hoje um dos maiores treinadores de bodybuilders na atualidade, também fez a utilização da substância, do Synthol. Segundo ele, a sua antiga namorada fez uma aplicação no seu bíceps que quase o levou à morte. Era possível ver claramente a deformidade que ocasionou na região aplicada no Mr. Olympia de 1999, quando no duplo bíceps efetuado pelo Milo Sarcev ficava claro que ali houve uma utilização do Synthol. Os efeitos da utilização do Synthol ocasionando uma inflamação no músculo, né, trazia um aspecto visual nada agradável, né? Era possível ver muitos caras que tinham, por exemplo, aplicações no bíceps, mas não tinham um antebraço grande, definido. Então você via claramente quem fazia a utilização e quem não fazia a utilização. O vício comportamental da utilização do Synthol chegou no Brasil a partir de uma substância chamada ADE, que fazia o mesmo processo, apesar de ser um complexo vitamínico, ou seja, a sua utilização era feita em animais.
E sem sombra de dúvidas, os efeitos colaterais eram irreversíveis, porque a alta utilização do produto, que não gerava músculos, apenas um acúmulo da substância por cima do músculo, que não tinha nenhuma aparência e nem tampouco forma, acabou sendo também nos anos 2000 uma nova proposta de desenvolvimento de conteúdo, né? Hoje você vê muitos caras que fazem a utilização desse produto que na verdade não é a mesma intenção dos anos 90. Nos anos 90 os caras utilizavam para ter um aumento da massa muscular, né? Hoje, com o advento, por exemplo, da internet, os caras estão utilizando para gerar conteúdo, para chamar a atenção, ou seja, a aparência que esses caras acabam adquirindo por conta da substância é uma maneira de chamar a atenção de um grande público. Então os caras começam a ter engajamento sem se preocupar, obviamente, com os efeitos que isso vai ocasionar no futuro. E bom, galera, eu espero que você tenha gostado, né, desse primeiro episódio dessa nova série que eu estou me propondo a trazer para vocês, Geração de Óleo, falando um pouquinho sobre o Synthol, o que essa substância propõe, sobre os caras que fizeram ali a utilização no início da década de 90, e nós nos vemos num próximo vídeo trazendo mais informações acerca desse assunto. Forte abraço, pessoal.